para os amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos fazendo mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo também temático. Hoje estamos comemorando o Dia do Pastor, então mais do que propício de nós estarmos falando sobre isso. Então, de antemão, você, pastor, amém, eu quero te parabenizar, um beijão no teu coração, porque grande é esse chamado, essa responsabilidade, e você aproveita isso para poder também dar o parabéns para o teu pastor, amém, e assista esse vídeo até o final, amém, deixa o teu like, aí se inscreve, ativa o sininho, para que você possa receber todas as nossas notificações que virão e que vêm diariamente, amém. Um dos versículos que eu quero já de início ler com você, que está aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que vai declarar assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, na verdade, aqui Paulo está tratando sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais, existem os dons espirituais, que deu o dom da fé, dom de milagre, dom de discernimento, e esse aqui é o dom ministerial. Esses dons aqui, está aqui bem explícito o dom do pastor. Deus realmente escolhe pessoas, como nós estamos vendo aqui, e dá a ela esse dom, para que através disso ela possa exercer esse chamado, amém? Quando a gente fala do pastor, a gente tem a mesma visão de forma literal, como um pastor cuida da ovelha, não, a ovelha é realmente um animal. Ele zela, aquele pastor zela para aquela ovelha, e essa é a imagem que nós temos do pastor quando falamos sobre o pastor de igreja. Então, todo esse cuidado de forma geral, porque não tem como descrever simplesmente um detalhe em relação ao cuidado do pastor, aquilo que o pastor tem com as suas ovelhas, mas de uma forma geral, como nós vemos prover o alimento, prover o socorro, o auxílio, o refúgio, socorre do frio, do perigo. Então, essa imagem do pastor realmente muito amplo. E aí, quando a gente traz isso para de uma forma espiritual, a gente entende realmente o trabalho, a sobrecarga que um pastor tem para poder ali cuidar de uma ovelha, amém, que não pertence diretamente a ele, mas pertence ao Senhor. E aí entra uma outra parte que eu quero ler com você, que é uma responsabilidade da ovelha. A gente só fala da responsabilidade de um pastor, mas aqui na carta aos Hebreus vai falar sobre a posição da ovelha. Hebreus capítulo 13, versículo 17 está assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Amém? Então a gente só coloca o papel do pastor e a gente esquece que há também o papel da ovelha para com o pastor. E é esse detalhe que eu quero abordar em poucas palavras, até aí também homenageando o pastor, mas a gente entende que olha a responsabilidade que o escritor de Hebreus dá à ovelha. Obedecei, está aqui, ao vosso pastor, aos vossos pastores. Por quê? Porque eles velam, ou seja, ele cuida, ele quer o melhor da ovelha. Então, esse cuidado faz com que a ovelha esteja sobre
essa liderança do pastor com confiança. Tem que deleitar nessa liderança do pastor, sabendo que ele está fazendo o melhor para que a ovelha esteja bem. E aí tem ovelhas que ainda assim são teimosas. E aí a gente poderia desclassificar ela de uma ovelha como um bode. Porque a ovelha que é ovelha, ela não tem nenhum mecanismo de defesa. Ela não tem uma atitude de rebelião, de rebeldia, de desobediência. Então, de uma forma geral, você precisa então entender se você está sendo ovelha ou se você está sendo bode. Amém? E aí entra essa responsabilidade da ovelha. Se você sabe que o teu pastor está obedecendo a Deus, se está seguindo a palavra, se está fazendo tudo certinho, então por que resistir à liderança do seu pastor? Amém? Ao contrário, a ideia aqui é você ajudar. Por quê? Porque ele está aqui, na verdade, fazendo o papel do Senhor Jesus. Porque Jesus, através dele, está te liderando como um sumo, como o maior pastor. Acima do pastor, o pastor dos pastores. E esse pastor local vai dar conta ao sumo pastor. E a gente tem essa referência. Vamos ver aqui algumas referências mostrando que Jesus é o maior pastor, é o pastor dos pastores, e a responsabilidade do pastor local de dar conta a esse sumo pastor naquele grande dia. Tem uma passagem aqui em João, capítulo 10, versículo 11, que vai falar que Jesus é o bom pastor. Tá assim, ó: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as rebata e dispersa. Amém? Ora, o mercenário foge porque mercenário é e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Então a gente entende aqui que Jesus é o bom pastor, é o maior pastor. E aí outra referência que agora vai alincar essa referência que nós estamos falando a respeito, que o Senhor Jesus é o bom pastor e lidera a sua igreja, mas ele usa o pastor local para exercer isso. E o pastor local, no final de toda essa obra, vai ter que dar conta a Deus, sobre essas ovelhas que tiveram na sua, amém, na sua liderança. Tá assim, 1 Pedro 4, 1 Pedro 5, 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Está mostrando aqui que quando aparecer esse sumo pastor, que é Cristo, que é sumo, vem de maior, de superior, ele vai aparecer e ele vai vir prestar, devemos prestar conta a ele das ovelhas. A outra referência aqui que nós lemos, eu quero só ressaltar novamente, é exatamente no Hebreus 13, onde nós lemos, só vou ressaltar, que fala que aqui obedecei vosso pastor, porque velam pela vossa alma, como aqueles que iam dar conta delas. Então, mais uma vez, só para confirmar e fechar, que nós devemos dar conta como pastor, vai ter que dar conta ao sumo pastor. Então, concluindo, fechando esse objetivo de estudo, amém? Realmente grande é a responsabilidade do nosso do pastor, que vai ter que prestar conta a Deus naquele grande dia, porque o pastor ele tem vários papéis incluídos nele, ele é psicólogo, é psiquiatra, é motorista, é médico, tantas outras coisas que a gente vai colocar na função de um pastor, amém? Que a gente realmente traçar uma lista inteira. Então, ame o teu pastor, ore por ele, amém? Para que naquele grande dia ele venha dar conta da tua alma, como alguém que cuidou de você e alcançou o objetivo de te levar até o sumo pastor. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.